alguns anos atrás, eu aluguei um apartamento de um amigo meu. Depois que eu me mudei para lá, eu percebi que tinha algo de errado com a mulher que era minha vizinha. Ela tinha por volta de uns 45 anos, mas tinha uma aparência de muito mais velha. Ela passava a noite inteira escutando uma rádio evangélica no volume alto e ficava conversando muito alto com alguém. Essa situação chegou a um ponto onde eu nem conseguia mais dormir. Então eu criei coragem, fui até a porta dela e pedi para ela fazer silêncio. Ela abriu a porta e eu consegui dar uma olhada rápida no apartamento dela. Todas as paredes tinham cruzes pintadas em cores diferentes e elas tinham palavras diferentes como Jesus e anjos rabiscadas por toda parte. As janelas eram pintadas de preto, sem deixar nenhuma luz entrar. Havia uns tapetes de uns 50 anos de idade manchados de amarelo. Havia fezes de cachorro e baratas em todo canto, mas eu não vi nenhum cachorro. Eu pedi para ela fazer silêncio e então ela só olhou direto para minha cara e bateu a porta. Aí ela resolveu ligar o rádio num volume mais alto ainda. Na noite seguinte, minha namorada veio passar a noite no meu apartamento. Eu acordo no meio da noite e vejo a sombra de uma pessoa ao lado da cama, nos observando enquanto a gente dormia. Eu achei que eu estava alucinando, como eu normalmente faço na escuridão, quando estou bem sonolento. Mas então, a sombra começou a falar. É a minha vizinha, e ela está segurando alguma coisa na sua mão. Ela invadiu meu apartamento no meio da noite e só Deus sabe quanto tempo ela ficou ali, parada, nos observando. Você deveria trancar sua porta de noite, ela fala olhando para mim, e vai embora logo depois. Na manhã seguinte, eu escuto alguém fazendo barulhos esquisitos embaixo da janela do meu quarto. É a minha vizinha, falando sozinha, em uma língua religiosa muito esquisita. Ela está segurando uma sacola plástica, e dentro da sacola eu vejo o corpo do seu cachorro morto. O dia está muito quente. Eu consigo sentir o cheiro de morte vindo daquela sacola. A esse ponto, eu já estou morrendo de medo. Ela é obviamente uma mulher louca. Eu subo as escadas do prédio, bato no apartamento de outra pessoa e pergunto que merda é essa que está acontecendo. O homem, dono do apartamento, está tão assustado quanto eu. Aparentemente, a minha vizinha também tinha invadido o apartamento dele. Uma noite, enquanto ele estava assistindo televisão com os filhos, ele levantou do sofá para pegar um lanche e se deparou com uma mulher parada atrás do sofá, encarando, segurando uma furadeira. Analisando melhor a situação, agora eu sei o que ela estava segurando na mão naquela noite que ela estava dentro do meu quarto. Depois de conversar com esse vizinho, eu estou basicamente me cagando de medo. Eu chamei a polícia e eles já sabiam dessa mulher. Aparentemente, ela é esquizofrênica e não toma os remédios. Mas eles não podem obrigar ela a tomar os remédios, nem mesmo invadir o apartamento dela sem permissão, uma vez que ela é proprietária do apartamento. A única coisa que eles podem fazer é tentar pegar ela quando ela sai do apartamento e vai para fora. Eu fico aguardando durante 2 dias, esperando os cigarros dela acabarem. Quando eu escuto ela sair de casa às 2 da manhã, para atravessar a rua e ir para um supermercado 24 horas, eu chamo a polícia. 2 carros de uma van chegam em 5 minutos, e eles colocam a minha vizinha nessa van. Eles vão embora com ela e a levam para alguma instituição. E em menos de 1 minuto, é como se ela nunca tivesse estado lá. Eu nunca mais vi ela de novo. Eu ainda tenho pesadelos com ela me observando enquanto eu durmo. Ontem à noite, um amigo meu me arrastou para fora de casa para pegar a primeira apresentação de uma noite musical em um bar local. Depois de tomar algumas bebidas, eu percebi que o meu celular não estava mais no meu bolso.
Eu procurei na mesa, nos banheiros e, depois de não ter sucesso, eu usei o celular do meu amigo para ligar para o meu celular. Depois de tocar por alguns segundos, alguém atendeu. Deu uma risada bem baixa e rouca e desligou. Eu tentei ligar de novo, mas não atenderam. Então, eu acabei desistindo e fui para casa. Chegando em casa, eu achei o meu celular na minha mesa de cabeceira, do lado da minha cama. Eu estava trabalhando de noite e faltava 15 minutos para acabar o meu turno, quando eu ouvi um estrondo enorme em uma das janelas. Então, eu me levanto e vou investigar. Alguém jogou uma pedra bem grande em uma das janelas da frente do prédio. Isso é muito estranho, porque eu estou trabalhando no setor industrial às 11h30 da noite e nenhum dos outros escritórios ou lojas estão abertos a essa hora. Eu volto para minha mesa e faço uma ligação rápida para os seguranças e explico a situação. Eu finalmente decido ir embora para casa. Acaba que eu decido ir correndo para o meu carro. Eu entro rapidamente e vou embora dirigindo. Eu estou quase chegando em casa e começo a me acalmar, quando eu finalmente noto que eu não destranquei o meu carro antes de entrar nele. Ele já estava destrancado quando eu cheguei nele. Eu fico assustado e verifico rapidamente com a minha mão o assento de trás, para ver se não tinha nenhum assassino escondido lá atrás. Mas eu não acho nada. Eu chego em casa e se passaram 30 minutos e eu acabo ligando para um amigo meu que me disse que estava na cidade tomando uma cerveja. Então, eu decido que vou me juntar a ele. O meu amigo está bem perto de mim, então eu pego a minha bicicleta e começo a pedalar. Eu estou aproveitando o passeio ao longo da estrada e fazendo um zigue-zague com a minha bicicleta. A noite está muito bonita. Eu estou sem pressa. Eu estou curtindo o luar quando eu escuto alguém pedalando atrás de mim. Eu me endireito todo e passo a pedalar em apenas um lado da estrada. Ele me ultrapassa muito lentamente e, quando ele está bem do meu lado, ele sorri para mim de uma maneira completamente esquisita e insana. Eu levo um susto e fico completamente apreensivo enquanto ele pedala e me ultrapassa olhando para mim. E é aí que eu percebo que ele está andando na bicicleta da minha mãe. Obviamente, depois disso, eu fui correndo para casa. Quando eu chego lá, a bicicleta da minha mãe tinha sumido e uma das portas do meu carro estava aberta, a porta traseira esquerda. Eu tenho certeza que não fui eu que abri essa porta. Eu trabalhava em uma área de acampamento no turno da noite, de meia-noite até as 8 horas da manhã. Eu não achava muito ruim. Eu sempre levava meu PlayStation 2 e ficava jogando uma boa parte da noite. Eu só tinha que lidar com uma ou duas pessoas no máximo nas noites mais movimentadas. Eu ficava sozinho nessa cabine de 2,5 metros por 2,5 metros, sem nada ao redor, além de completa escuridão a noite inteira. Na minha primeira semana trabalhando lá, um outro homem do turno noturno que estava se demitindo me contou desse tal de telefone público, que ficava a poucos metros da cabine onde eu trabalhava. Ele me disse que o telefone tocava toda noite às 4h17 da manhã, somente uma vez por noite. Ele achava que provavelmente era uma ligação automática de teste ou algo do tipo. Ele nunca chegou a atender essa ligação. Eu fico alguns meses trabalhando nesse lugar. Eu estava no meio do verão, então, na maioria das noites, eu mantinha as janelas fechadas. Por causa disso, eu não conseguia ouvir o telefone tocar de noite. No meio de agosto, eu comecei a deixar as janelas abertas, sem falta,
Às 4h17, todas as madrugadas, o telefone tocava uma vez. O toque do telefone era assustador. Era como se o telefone tivesse sido submergido em água antes de ser instalado. Uma noite, eu juntei a coragem para atender a ligação. Então, eu me preparei. Eu coloquei meu despertador para tocar às 4h15 da manhã e fui esperar do lado do telefone até ele tocar. Quando o telefone tocou, eu atendi, mas eu não ouvi nada. Não tinha nenhum som, apenas som de ar parado, como se alguém estivesse na outra linha, mas sem falar nada. Eu disse, alô? Algumas vezes, e acabei desligando. Eu fiz isso todas as noites durante uma semana com o mesmo resultado. Eu não pensei nada demais sobre isso, e acabei deixando para lá por mais ou menos um mês. Na primeira semana de outubro, eu decidi atender o telefone mais uma vez. Eu coloquei meu despertador, e quando chegou a hora, eu atendi o telefone. Eu disse, alô? Então eu ouvi o que parecia ser alguém respirando pela boca com os dentes cerrados. A voz masculina que eu ouvi era grossa e rouca, como se ele tivesse gargarejado com areia. Ele disse o meu nome completo, o meu primeiro nome, meu nome do meio e o meu último nome. Era uma voz que eu nunca tinha escutado antes. Eu fiquei completamente paralisado e desliguei o telefone. Eu fiquei mais algumas semanas trabalhando lá e depois me demiti. E eu nunca mais cheguei perto desse telefone.